E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante. Mais uma vez o time do Santos Sub-20 saiu fora de mais uma competição. Anteriormente a isso, o Santos já tinha saído fora lá do Campeonato Brasileiro, perdeu para o time do Flamengo as duas partidas, né? E o time do Flamengo, juntamente com o time do Palmeiras, foi credenciado a jogar a final do Brasileirão nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã. Esse horário mesmo, pessoal, pelo amor de Deus, se foi esse horário mesmo que eu vi, olha, depois você pode até dar uma conferida lá. É que não era o Santos, eu não procurei saber de fato de verdade, né? Mas me parece que é 11 horas da manhã, a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas a pauta de hoje é falar sobre a Copa do Brasil, que depois que o Santos saiu fora do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Flamengo, né, as duas semifinais, só restou para o time do Santos a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, né, que o Santos, pelo menos até o presente momento, está indo bem. O Santos perdeu o primeiro jogo na semana passada para o time do Corinthians por 2-0 jogando na Vila Belmiro, né? Jogou mal pra caramba, irreconhecível, e hoje o Santos teve a oportunidade de reverter o placar. A princípio, foi isso que aconteceu, porque no início da partida, logo em 6 minutos, o Santos já tinha feito 2 gols, pessoal. Depois o Santos tomou um gol, o Santos fez o terceiro e acabou o primeiro tempo. E aí, na segunda etapa, irreconhecidamente, o Santos estava. O Santos tomou o 3-2, o Santos tomou o 3-3, depois o Santos tomou 4-3. E todos com muitas falhas coletivos, é bem verdade, porque se um falha é porque o outro também falhou, mas ficou muito evidente que o Santos teve muitas falhas de posicionamento, em bolas paradas principalmente, falhas individuais, sim, a gente tem que comentar a respeito disso, porque é um jogo decisivo, onde está defendendo a vida para passar para uma outra fase, tem jogadores do time do Santos que tem que tomar cuidado, onde de repente ele vai, de repente fazer uma finta, virar o corpo ou coisa do tipo. O time do Corinthians, né, estava jogando em casa, estava lá, alguns torcedores estavam lá, né? E isso é importante, pessoal. Tem que pensar na hora que vai fazer algum tipo de jogada. Hoje o Santos, cara, parece que foi contaminado pelo time profissional. As Sereias da Vila já saiu fora, né? Aí teve o Santos hoje novamente, só restou o Campeonato Paulista. Pô, como a gente vai fazer, Santos? Pelo amor de Deus. Mas, pessoal, voltando ao esquema, o Santos aos 6 minutos, com 6 minutos de jogo, já tinha feito 2 gols do Patati. Uma que ele bateu ali na entrada da grande área, passou 1 metro, depois ele bateu ali, tirando do goleiro de chapa, o goleiro Cauê não viu a bola, e o Santos fazia 1-0. Na sequência, antes dos 6 minutos, o Santos fez o segundo gol de pênalti feito pelo mesmo jogador, o Patati. Aí o Corinthians fez 2-1, o Santos fez 3-1 com o Kevson, depois de uma jogada ali do Renier, ali pela direita, né, que depois tocou para o Gabriel Bontempo, que ele fez o cruzamento, né, e o Kevson, que estava ali no bico, ali na área do pênalti ali, propriamente dita, ele acabou pegando ali de esquerda e fez 3-1. Até o presente momento, o Santos estava dentro da partida, e aí o Santos estava levando a situação para uma penalidade, podemos dizer assim, ou o Santos confirmar esse resultado, o Santos estava com tudo para passar para a próxima fase, né? De repente, fazendo mais um gol para tranquilizar. Essa era a expectativa de todos aqueles que estavam assistindo o jogo. O Santos realmente começou avassalador, mas com o tempo, mesmo o Santos jogando o primeiro tempo de uma forma soberana ao time do Corinthians, o Santos, vamos dizer assim, que teve a maior posse de bola, só que o Corinthians, tanto no primeiro como no segundo tempo, foi muito mais efetivo, né? Você percebia realmente que existia uma preocupação dos corintianos com relação ao meio de campo e ao ataque do time do Santos. Só que tem um detalhe, pessoal, teve muitas falhas individuais do time do Santos, muitas jogadas, fazendo jogadas onde não deveria fazer. Quando o time está saindo, o cara perde uma bola, de repente, ou aquele contra-ataque, e aí ninguém tem como prever isso daí, né? E jogando contra o seu maior rival, jogando dentro dos domínios dele, cara, tem coisas que a gente realmente tem que dar chutão para frente, quando não tem alternativa. Mas o Santos ainda insistia, mesmo atacando o time do Corinthians constantemente, né? E uma hora e outra, o Santos perdia sempre uma bola ali no meio de campo.
foi assim com o Gabriel Bontempo, foi assim com o Renier, que perdeu uma bola, ficou deitado no chão, teve o contra-ataque, quase saiu o gol. Ah, gente, tem coisa que a gente tem que falar, tem que falar. Mas essa molecada vem fazendo assim uma boa temporada, né? Eu estranhei porque o Bernardo saiu, estava com uma opção no banco de reservas. Entrou faltando acho que 20 minutos para acabar o jogo. Mas hoje o que mais ressaltou foi que o time do Corinthians, além de jogar o segundo tempo, melhor do que o Santos no primeiro tempo, que o Santos foi soberano na primeira etapa, era um jogo que a gente pensava muita coisa assim, ó. Até pela narração, para aqueles que estavam assistindo o jogo, tirando um pouco o coração de lado, falava assim, poxa, esse jogo aqui não vai terminar do jeito que tá, ainda vai acontecer mais gols. E essa era a impressão que a gente tinha mesmo quando a gente estava assistindo a partida. Só que quando a gente tira a emoção da situação, a gente começa a pensar que quando o time começa a tomar muitos gols é preocupante. Porque ataca muito e defende de menos. E aí quando não, tem falhas em lugares onde não pode falhar. E como o Corinthians foi muito mais assertivo, muito mais vigoroso com relação às chances que teve, foi assim que eles conseguiram fazer empatar com o time do Santos na segunda etapa, fazendo 3-3, e no finalzinho, numa cobrança de escanteio lá onde o Gustavo Junde saiu. Coitado do Gustavo Junde, pessoal. Esse goleiro trabalhou hoje pra caramba. Há quem diga que primeiro gol que ele tomou do time do Corinthians, né, dava para ele pegar, mas eu acho que não. O cara chutou uma bola meio esquisita. Os zagueiros do time do Santos começou a olhar e ficou olhando e não marcou. Agora, deixa eu falar para vocês a escalação do Santos, só para você. Eu acho que foi um pouco diferente o tipo de escalação daquilo que foi colocado no jogo de ida na Vila Belmiro e que o Santos perdeu do rival de 2-0, né? O Orlando Ribeiro colocou o goleiro Gustavo Junde, novamente repetiu, o Thiago Balieiro, né, que entrou para fazer a dupla de zaga junto com o Matheus Matias, que jogou ali, e o Samuel, que foi a novidade, né? Novidade nem tanto, porque o Samuel, dos jogos que ele participou na equipe do Santos, até o presente momento, né, sempre foi praticamente em todas como titular. E ele, dos 3 zagueiros, que foi a formação que o Santos saiu jogando ali no sistema defensivo, ele é o zagueiro que mais tem intimidade com a bola para sair jogando, né? E aí, o que Orlando Ribeiro colocou? Ele colocou, por exemplo, o Samuel ali na esquerda e o Kevson estava como uma flecha jogando do meio de campo para frente, porque o Samuel tem intimidade com a bola, então ele conseguia levar e fazer os passes ali no meio de campo, e muitas vezes num ponto futuro ali para o Kevson, e na lateral direita a mesma coisa. Então eu acho que o Balieiro, além o Santos sair com 3 zagueiros, me pareceu um esquema até semelhante o que o Diego Aguirre fez, colocar um zagueiro para jogar ali na lateral, porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, ele colocou Gustavo Junde, o Thiago Balieiro, depois ele colocou o Matheus Matias, que é um zagueiro, o Samuel ali pela esquerda e o Kevson ali também pela esquerda. Então ele colocou o Balieiro para jogar como lateral direito, sendo um zagueiro. Me dá a impressão que ele fez a mesma coisa que o Diego Aguirre fez. Ali no meio de campo ele colocou o Balão, o Ian e o Gabriel Bontempo, que também, embora eu acho que ele falhou num dos gols que o Santos tomou ali, eu acredito que ele jogou dentro dos 2 tempos, ele foi regular, né? Ali no ataque foi o Wesley Patati, o Enzo que voltou, o Enzo Monteiro, e o Renier. O Renier também foi um dos atacantes do time do Santos. Jogou ali o Enzo Monteiro e o Renier ali no sistema de ataque. Então ele colocou um zagueiro para jogar na lateral direita. Mas Vargas, ele fez isso mesmo? Fez, pessoal, fez. A princípio o Santos dava a impressão, e isso aconteceu mesmo, o Santos atacou, sufocou o time do Corinthians, tanto que fez 2 gols até os 6 minutos do primeiro tempo. Depois a coisa degringolou porque teve falhas individuais, falhas de posicionamento, falhas assim, coitado do Gustavo Junde, pessoal. Olha, eu vou falar um negócio para você. Se existe, eu posso estar totalmente equivocado, mas o Gustavo Junde, né, é um dos destaques do time do Santos, que de repente vai jogar mais alguma outra temporada aí no Sub-20, porque tem idade para isso. Ainda
é um goleiro que é de se pensar, porque a gente constantemente está vendo exemplo contrário do que acontece com os goleiros reservas do time do Santos, o Mazzotti e o outro lá. Agora, pessoal, o Santos só fica com o Campeonato Paulista. É muito pouco, pessoal, muito pouco mesmo. O torcedor do time do Santos, né, com essas coisas que vem acontecendo com o time profissional, de fato e de verdade, parece que influencia em outras equipes, em outras categorias. Me parece que o Santos desabestiou a perder aí para o time rival, né? Uma atrás da outra, uma derrota atrás da outra, e agora vai ter que se contentar com o Campeonato Paulista, né? Eu vou ler aqui a matéria que já saiu no site oficial do time do Santos, que é mais ou menos assim: a equipe sub-20 do Santos se despede da Copa do Brasil, né? O Santos estava nas oitavas de final. O time do Corinthians ganhou do time do Santos, tanto na Vila Belmiro como hoje, de 4-3, ganhou de 2-0 lá e de 4-3 hoje lá na Fazendinha, portanto, foi credenciado a passar para as quartas de final. Não sei quem que vai ser o adversário dele. E a matéria começa assim: na noite desta terça-feira, o Sub-20 do Santos Futebol Clube foi derrotado por 4-3 pelo Corinthians, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O estádio Parque São Jorge, a Fazendinha, Wesley Patati 2 vezes e Kevson marcaram os gols do time santista. Como o Corinthians tinha ganhado o primeiro jogo por 2-0 no placar agregado, o Santos foi derrotado por 5-3. Acho que a conta tá esquisita aí, hein, pessoal? Deve ser 6-3 no agregado. Até engasguei. E se despede da competição. A equipe sub-20 volta a campo nesse próximo dia 16, né, agora desse mês, às 15 horas, lá no CT Repelé, em jogo válido pela terceira fase do Campeonato Paulista diante do Sport Clube São Bernardo. É isso realmente que sobrou para o time do Santos, né? O Santos, daquilo que aconteceu, o Santos não soube segurar um time rival, principalmente na segunda etapa. Perdeu um gol feito ali praticamente com o Renier, depois numa jogada que teve ali de linha de fundo, tocou, ele bateu com o pé trocado, a bola bateu no travessão. Mas assim, eu acredito que mesmo tomando todos esses gols, o destaque da partida, podemos falar assim, foi o Patati que fez os 2 gols, e teve o Gustavo Jundi também, que também foi um jogador à parte, que a gente pode colocar detalhes aí como a gente pode falar, de destaque dentro da equipe do Santos. Agora, pessoal, a gente tem que ter paciência com essa categoria de base, né? Principalmente quando se trata do Santos Futebol Clube, nesse momento que acontece no time profissional, né? Então, o torcedor santista, ele tem o costume de olhar as categorias de base e projetar esses jogadores já para o time profissional. E aí vem a seguinte pergunta: quem desse elenco do sub-20 do Santos está pronto, entre aspas, para subir no time profissional? Quem? O Patati hoje desceu para o sub-20, né, e ajudou o Orlando Ribeiro a, pelo menos até o primeiro tempo, o Santos está ganhando em vantagem no time do Corinthians. Depois na segunda etapa realmente mudou, né? O Santos tomou a virada, foi uma virada assim que nem os torcedores santistas, de uma certa forma, esperavam, mas a partida que o Santos não jogou no segundo tempo, a exemplo do que aconteceu lá no primeiro tempo, né? Esperava que o Santos tivesse uma regularidade. Isso não aconteceu e foi por isso que o Santos perdeu. Agora, pessoal, se você reparar, esses garotos que aí estão são guerreiros realmente. Porque você viver dentro de qualquer competição, estando um time profissional sendo criticado e com razão, né? Esses meninos jogando o que eles estavam jogando, porque eles não fizeram uma má temporada, não. Muito pelo contrário, eles chegaram a uma fase do Campeonato Brasileiro que até então era muito difícil chegar. Ficaram entre os 4 melhores do Brasil. Largaram times tradicionalíssimos nessa competição, mas saiu fora. E agora, nas oitavas de final, perdendo para o seu maior rival, o Sport Clube Corinthians Paulista. Pessoal, é isso aí. Não tenho mais o que falar. O Santos perdeu mais uma vez para o seu maior rival e vamos torcer agora para o time do Santos no Campeonato Paulista, que o próximo compromisso vai ser dia 16 às 15 horas lá no CT Repelé contra o Sport Clube São Bernardo, tá certo? Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.